Bem, pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Voltando ao nosso assunto, a gente estava falando sobre a formação dos estados nacionais, tá bom? Então, continuando, o resumo da aula passada é que no final da Idade Média houve fortalecimento do poder do rei, ok? Então, vamos adiante. A centralização real, ela vai acontecer devido ao renascimento urbano e comercial, aumento da circulação de moedas, isso aqui a gente viu aula passada. Logo a posse de terra deixou de ser a única fonte de riquezas, ter dinheiro era mais importante. Porque na Idade Média, os senhores feudais, o próprio nome já diz, eram senhores de feudos. E o que era feudos? Grandes porções de terra. Só que agora, essas terras, né, que era a fonte de riqueza, elas trocam de lugar e a fonte de riqueza eram as moedas, como a gente tem até hoje. Era o ouro, era o dinheiro. Outra coisa também é a formação de exércitos profissionais, pagos com impostos cobrados dos súditos, especialmente a burguesia. Então, esse exército aqui, gente, ele vai servir para quê? Para proteger a figura do rei. E o rei, ele simbolizava o quê? O Estado. Então, era um exército de proteção ao quê? Ao Estado. Então, se você tinha um país como Portugal, como a gente vai ver mais na frente, existia o exército português. Como a gente viu na aula passada, essa ideia não existia na Idade Média. Existiam exércitos dos senhores feudais. Então, cada senhor tinha o seu exército particular, que se o rei convocasse, eles se juntavam para guerrear contra o inimigo em comum. Mas não significava que esse exército era profissional, ou seja, não existia a profissão soldado. O que existiam eram guerreiros que se uniam em prol de uma causa ou em prol de alguma luta que eles deveriam travar para proteger suas terras, principalmente. Só que agora existe um exército como profissão governado pelo rei, a disponibilização desse rei, né, para proteger o Estado. O controle também da produção de dinheiro, proibição de qualquer outra moeda a não ser a moeda nacional. Como eu já falei, vou repetir, como existiam os feudos, né, essas porções de terra, então cada feudo desse tinha sua forma de comércio, tinha a sua moeda própria. Agora não, eles fazem parte de um reino e no reino só circula uma forma de moeda, tá bom? Como aqui no Brasil, qual é a nossa moeda oficial? O real. Qual é a moeda oficial dos Estados Unidos? O dólar. Né? Na Europa a gente tem o euro, na Inglaterra a libra, na Argentina o peso, enfim, cada país vai ter a sua moeda, ou alguns têm moeda igual, como no caso da Europa, porque ali foi um acordo, tá bom? Mas na formação dos Estados Nacionais é extremamente importante a gente perceber também que cada país vai ter a sua moeda, tá bom? Outra coisa, em posição da língua, como eu já falei para vocês, vão existir as línguas oficiais, facilitando assim o entendimento das leis e da comunicação entre o súdito e o rei. Imagine que aqui no Brasil cada estado falasse uma língua. Então a gente tem a Constituição, ou seja, a Carta da Lei. Imagine uma lei escrita em português, naquela época em que a maioria era analfabeta. Então essa lei vai sair em português, mas eu falo inglês. Aí eu não entendo essa lei, eu interpreto de outra forma. Ou o verbo não existe na minha língua. Então o que o rei vai fazer agora é oficializar, tá bom? Só vai falar uma língua. O rei mantinha o monopólio do poder de legislar, ou seja, ele que criava a lei, ele era a própria lei, ele que criava as regras, né? Ele que ditava essas leis, tá bom? Ele também julgava as leis. Por exemplo, se ele dizia assim, é proibido o adultério aqui no meu reino, traiu a mulher, é pena de morte. Quem vai julgar? O rei, tá bom? Então ele faz as leis, ele julga as leis, tá bom? E ele também administra. Ele é o poder executivo, é como se ele fosse, no nosso caso aqui do Brasil hoje, como se ele fosse o Senado, o presidente da República e o Supremo Tribunal Federal, fosse tudo de uma vez só. Por isso que a gente vai chamar de monarquia absoluta,
Porque o rei, ele fazia as leis, ele interpretava as leis e ele executava as leis. Ou seja, ele era a própria lei. Qual era o papel dele? Resolver conflitos por meio de suas leis e de suas ações. Ou seja, o papel do rei era o que a gente conhece hoje como governar. Mas qual o resultado disso? Quando o problema era muito grande, ele usava o exército. O aumento do poder do rei, gente. Cada vez mais, essa figura aqui, ela vai perceber que determinadas atitudes vão fortalecer o seu poder, né? Vão dar cada vez mais privilégios e benefícios a ele. Então, o que ele puder usar para aumentar o seu poder, a sua influência, ele vai usar, obviamente. Outra coisa também, a proteção, né? Gastos maiores com armamento, já que agora ele vai formar o exército, já que agora tem que ter o exército oficial. De onde é que vai sair esse dinheiro? Cobrança de impostos. Ou seja, além dos impostos que você vai ter para manter o Estado, agora existe um imposto também, né? Vai aumentar essa cobrança dos impostos, né? Tirando dinheiro do povo para fortalecer o exército. Em resumo, o papel do rei se tornava cada vez maior, cada vez mais centralizado, ou seja, absoluto. Por isso que a gente vai ter as chamadas monarquias absolutistas, tá bom? Por isso, quando a gente fala em estados nacionais, a gente vai estudar o absolutismo, absoluto, total, poder total de quem? Do rei. O absolutismo monárquico, o conceito. Foi o processo, isso aqui, copiem aí no caderno de vocês, tá bom? Absolutismo monárquico foi o processo de centralização política nos reinos europeus, no qual todo o poder se concentrava nas mãos do rei, ou seja, o poder saía das mãos dos senhores feudais e agora estava nas mãos do rei. Centralização, próprio nome diz centralizar, centro. Quem era o centro disso? O rei. Vamos comparar. Então, o que é que vocês vão ter que fazer? Vocês vão ter que comparar. Aliás, não precisam fazer essa atividade aqui, não. Vamos adiante. O Estado absolutista. Deixa eu pegar outra caneta aqui. Que a gente vai ver um esqueminha que eu queria que vocês printassem, que tem lá no livro de vocês, na página 127, tá bom? Que é justamente o poder e o dinheiro. Agora, vocês estão vendo que o dinheiro todo vai para o rei, né? O rei também dá dinheiro à igreja, tá aqui representado por esse bispo, e à nobreza, tá bom? Mas esse dinheiro vai sair de onde? Da burguesia, que explora os artesãos e os camponeses. Todos esses vão dar poder, vão dar apoio, vão dar, como a igreja e a nobreza também, tudo na figura do rei. Ou seja, todo mundo ajudava o rei. E o rei ajudava quem? A nobreza e a igreja, o clero. Tá bom? Então, a gente tem essa sociedade se formando na Europa. Ela já era quase que, como eu poderia dizer, formada, mas agora ela se torna oficial. É uma sociedade estratificada ou estamental. Ou seja, não existia quase mobilidade. Primeiro estado, o clero. Segundo estado, a nobreza. Terceiro estado, burguesia e servos. Professor, quem é que tinha privilégios? Primeiro e segundo estados. Isso vai mudar lá na Revolução Francesa, que é assunto bem adiante, né, do 8º ano. Quem é que pagava os impostos? Quem é que dava dinheiro? Quem é que mantinha todo o luxo da nobreza e do clero? O terceiro estado, a burguesia e os servos. Tá bom? Eles que pagavam impostos, principalmente a burguesia, porque era quem tinha dinheiro. Quem é esse cara? Isso aqui é o símbolo máximo do absolutismo, que é o rei Luís XIV da França. Gente, esse cara é um absurdo. Eu não sei se eu já contei algumas histórias dele para vocês em sala, que ele se chamava de o Rei Sol. Ele dizia, o Estado sou eu, a França sou eu, né?
Ele é o exemplo de rei absolutista. Então, várias coisas que vão acontecer na França em prol, como é que eu poderia dizer? Em favor desse rei, né? Para o rei. Por exemplo, esse cara aí vai inventar o salto alto, porque ele era muito baixinho, então o salto alto é criado aí. A peruca, essa peruca que ele está usando aqui era de cabelos humanos e cabelo de cavalo. Então ele tinha muito piolho. Acredita-se os biógrafos dele, gente, que ele tomou de 5 a 7 banhos na vida dele inteira. Então imagina o fedor. Só que para não sentir o fedor, se criou o quê? Perfume francês, como a gente conhece hoje, que é aquele perfume com fragrância mais forte. Então, tudo isso era para disfarçar o fedor. Ele usava esse perfume, por exemplo, para as pessoas não sentirem o mau hálito. Ele vai criar um palácio na França chamado Palácio de Versalhes, que é um dos palácios mais luxuosos do mundo. Tá bom? Quando vocês forem na França, em Paris, tem a cidade, né, o lugar chamado Versalhes, vocês não podem deixar de ir lá. Conheçam esse palácio construído por esse carinha aqui, que é um dos palácios mais luxuosos do mundo. Ele comia muito, gente. Ele era uma coisa absurda. Nesse palácio tinha mais de 400 quartos, 400 camas. Se ele quisesse, ele dormia todo dia do ano em uma cama diferente. Então, tudo isso era sustentado por quem? Pelo terceiro estado. Então, quando ele morreu, para vocês terem uma ideia, o estômago dele era o tamanho de 2 vezes o estômago de um ser humano normal. Então, ele detinha poder. Ele chegou a dizer: o Estado sou eu. Esse quadro dele ficava na sala do trono. Quando ele saiu, o pessoal tinha que fazer reverência para esse quadro. Como as pessoas do terceiro estado, o povão, aceitavam esse modelo centralizado? Como justificar o poder do rei? A gente vai ter os teóricos do absolutismo, pensadores que usavam a filosofia para justificar ou criticar o poder exagerado dos reis. Então, pensadores que vão, através das ideias da filosofia, justificar o poder do rei, tá bom? Quem eram eles? Primeiro, Nicolau Maquiavel. Ele era da Itália e considerado o maior político da época moderna. Sua obra, O Príncipe. Então, o que é que trata Nicolau Maquiavel? Sua ideia era de que o maior objetivo do príncipe ou do rei era a manutenção e o crescimento do seu próprio poder. Então, ele vai separar a ética de política, que isso antes andavam juntas, por exemplo, na Grécia. Agora não, Maquiavel vai dizer: os fins justificam os meios. Olha, os fins justificam os meios. Justificava a utilização de artimanhas, ciladas e até emprego da força da violência para que o rei se garantisse no poder. Ou seja, Maquiavel vai dizer: se for preciso mentir, minta. Se for preciso matar, mate. Se for preciso enganar todo mundo para se manter no poder e organizar o Estado, faça. Porque qual era o fim que ele fala? Ser rei, se manter no poder. E os meios, não importa. Ele se baseava muito na teoria do direito divino. Já que era o direito de Deus, né, que dava a ele, então ele tinha tudo que ele fizesse era diretamente ou indiretamente a vontade de Deus. Então, assim, não importa para Maquiavel o que o rei fosse fazer, se era mentir, se era enganar, se era roubar, se era matar, não importa. O que importa para ele é se manter no poder. O segundo pensador é Thomas Hobbes, que é um dos principais pensadores, né? A obra dele é o Leviatã. O que é o Leviatã? O Leviatã é um monstro, gente. A ideia central e a principal frase de Thomas Hobbes é: o homem é o lobo do homem. Ou seja, não foram as epidemias que mataram mais pessoas no planeta. Não foi furacão, não foi terremoto, não foi tsunami. O maior inimigo do ser humano é o próprio ser humano. Por exemplo, gente, nesse coronavírus, nessa pandemia que a gente está inserido hoje, a gente viu brasileiros que foram para a Itália, apresentaram sintomas, não informaram a ninguém, entraram no avião, passaram cerca de 11 horas dentro do avião,
transmitindo, né, o vírus, desce no Brasil. Eu esqueci agora o nome da família, fez uma festa de casamento, contaminou todo mundo lá. Ou seja, uma pessoa dessa não tem empatia, não tem respeito pelo outro. Ou seja, o inimigo do ser humano é o próprio ser humano. É isso que Thomas Hobbes quer dizer, tá bom? Que o ser humano ele é mau por natureza. E é preciso, então, um Estado para as pessoas não se matarem. O Estado é consequência de um acordo, de um contrato. Ele é chamado de contratualista, tá bom? Feito entre os homens, onde eles transferem para o rei o direito do governo em prol da paz e da segurança. Ou seja, o meu direito de governar eu vou dar para o rei. Por quê? Porque eu sei que se não houver rei, se cada um mandar na sua vida, o povo vai terminar se matando. Então eu preciso de um governo que organize as coisas, que me garanta segurança. Porque senão vai terminar um assassinato em massa, as pessoas se matando, porque o ser humano é mau por natureza. Ou seja, um Estado que vai punir. A palavra punir vai aparecer, tá bom? É um Estado que vai punir, que vai criar prisões para os malfeitores. E a gente tem Jacques Bossuet, um bispo, principal obra retirada da Sagrada Escritura. Política retirada da Sagrada Escritura. Qual era a ideia de Jacques Bossuet? Ele defende a existência total, proximidade do poder real em relação a Deus. É aquela questão do direito divino. O rei era tão próximo de Deus que suas decisões eram infalíveis, já que seriam inspiradas por Deus. Então, para Jacques Bossuet, era de Deus que viria a autoridade do rei. E questionar a autoridade do rei era questionar a autoridade de quem? De Deus. Então, é a teoria do direito divino. Anotem aí no caderno de vocês. É a teoria que vai dizer que o rei governa porque Deus quer. E daí, quem vem a mais importante justificativa? O rei absolutista, o famoso direito divino dos reis, como eu já falei. Abre aspas. Todo o poder vem de Deus, os governantes, pois, agem como ministros de Deus e seus representantes na terra. Consequentemente, o trono real não é o trono de um homem, mas o trono do próprio Deus. Ou seja, o rei, ele estaria ali por vontade do próprio Deus. Que a gente isso vai virar um pleonasmo, a gente só não precisa disso aqui, só repetir, tá bom? Então, é isso aí, gente. Próxima aula a gente vai falar sobre a formação dos estados espanhóis e portugueses, ok? Abraço.